Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Os devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Ai, ai. Os devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Ai, ai. Deus vos salve, esse devoto, pelas esmola em vosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. Ai, Deus vos salve, esse devoto, pela esmola em vosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. Ai, ai. A bandeira acredita que a semente seja tanta, que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa. Ai, ai. Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Ai, ai. O estandarte vai escrito que ele voltará de novo, e o rei será bendito, ele nascerá do povo. Ai, ai. No estandarte vai escrito que ele voltará de novo, e o rei será bendito, ele nascerá do povo. Ai, ai. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir, pois quem ficou no pensamento voou com a lembrança que o outro deixou. Mas quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro levou. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do
peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, me esquecendo a canção. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um trabalho, pedindo permissão para adentrar nos seus lares, para levar essa mensagem do Cristo, essa mensagem atual que todos nós precisamos refletir. Então, um abraço forte a todos os irmãos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, convocando todos agora para uma prece, para que suavizemos os nossos corações, acalmemos e possamos assimilar a mensagem de uma forma mais leve, mais penetrante, para que a nossa caminhada se torne mais tranquila. Mestre amado Jesus, Mestre amado do amor, nesse momento, banha-nos com as tuas energias de amor, de paz, de equilíbrio, proporcionando um ambiente sadio, suave, onde as tuas palavras possam adentrar os nossos corações, nos transformando, nos despertando para o teu mundo. Que assim seja. Então, meus amigos, com muita alegria, que nós vamos falar hoje da grande ceia de Jesus, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Carl Bachutel, esse grande político, farmacêutico, grande divulgador da doutrina espírita, ali pelos idos de 1940, 1920, a 30, 40, considerado o pai dos pobres da cidade de Matão, no Rio de Janeiro. E ele fala justamente mediante uma visão mais profunda acerca da Santa Ceia, onde Jesus, já sabendo do teu martírio, se reunira com os discípulos para falar as suas últimas impressões. O mestre ali chamava todos os seus discípulos para a grande responsabilidade maior. Era como se fosse um batismo da alma desses discípulos, convocando-os para a divulgação da Boa Nova. Então, estando ali todos reunidos ao lado do Cristo, como era de praxe nas reuniões à época, todos tratarem à mesa, sob o jantar, assuntos pertinentes àquela sociedade. Então Cristo, já sabendo da natureza íntima de todos e da tua partida para o plano superior, passa por proferir palavras que no primeiro instante passa a assustar a todos,
Porque o mestre já sabia que a consolidação da tua missão estava terminando. Pelo menos no plano da sua divulgação ante os discípulos. O mestre sabia que vários sentimentos estavam ali tocando os corações dos seus discípulos. Então, como se nos coloquemos naquele momento, então visualizemos as nossas pessoas junto do Cristo naquele momento. O Cristo chega com um tom diferente dos que ele adotara nos encontros com seus discípulos e passa a convocar esses discípulos. Passa nesse momento a exercitar a repartição do pão, onde ele disse que ali é o corpo. Ele dá um pedaço do teu corpo para todos os discípulos. E em seguida ele lhe dá o vinho, que ali era o sangue. E conforme Kai Bar Schutel nos fala, através da sua simbologia, o pão e o vinho era o corpo e o sangue do Cristo que precisava ser compartilhado para toda a humanidade. Que precisava ser ingerido para ocorrer uma transformação nos corações das pessoas. Ora, o pão e o vinho aí representado, era justamente a doutrina de Jesus. Era justamente a Boa Nova, bem relatada nos evangelhos sinóticos de Marcos, Mateus e Lucas, que os três praticamente revelam essa mesma passagem da grande ceia. E adentremos mais profundamente nas palavras do Cristo, e ele percebe uma certa inquietude dentro dos seus discípulos. Um deles é o homem de Iscariote, o Judas, de uma forma inquieta, atormentado pelos seus próprios pensamentos materialistas. E ele sente também o coração de Pedro, aquele homem abnegado, grande defensor das palavras do Cristo, mas que ali ele já sabia que ele o negaria 3 vezes. Então Cristo os convoca como um ultimato para que eles se redimissem da matéria e propagassem todo o conhecimento adquirido naqueles poucos anos em contato com Cristo. Kai Bar Schutel nos fala que naquele santuário só podia ser compartilhado o pão da proposição. Essa proposição do amor que tanto nos falta hoje. Estamos compartilhando esse pão da vida, o pão da sabedoria, o pão da solidariedade, o pão da caridade no nosso dia a dia? Estamos levando esse sangue da vida que ergue a nossa alma, fazendo correr dentro das nossas veias a renovação, a certeza da fé futura. Será que essa mensagem está realmente internalizada por nós? O Cristo, na ocasião da Santa Ceia, tinha uma piedade pelos seus discípulos, porque em determinado momento ele percebeu muitos pensamentos daqueles seus filhos amados ligados a um materialismo. De quem seria o maior detentor da verdade? E fazemos essa associação a nós.
Estamos assimilando a verdade ou queremos ser o detentor da verdade? Porque conhece a verdade e ela te libertará. Então Cristo, vendo aquela inquietude, ele passa a convocá-los para uma irmandade, uma comunhão. Tanto que ele levanta, pega uma tira de pano, coloca na cintura e exemplifica a humildade no seu mais alto grau. A cerimônia do lava-pés. Porque ele diz que aquele que quiser ser maior no mundo dos céus, terá que ser o menor aqui. E essa mensagem, ela se conecta prontamente a esse momento, onde é de grande necessidade dividirmos o nosso pão. O pão da vida, o pão da palavra, o pão da concórdia, o pão da igualdade entre todos, porque a morte tem batido à porta. Inquietando indistintamente todos os níveis sociais, do branco ao negro, do rico ao pobre, mas a todos. Convocando-nos para internalizar esse momento profundo de transição planetária. Esse movimento profundo do nosso coração dentro de nós mesmos. Por isso que o Cristo nos trouxe essa imagem dessa cena passada, real, da grande ceia. Porque ele necessitava que os discípulos internalizassem aquilo, vivessem aquilo. Porque não mais na sua presença, mas sim a partir dali eles seriam homens que iriam pregar os seus evangelhos pelo mundo. Iriam levar luz à alma das pessoas. Iriam arrebanhar aquelas ovelhas que não estavam no aprisco do Cristo. E sentimentalmente, todos ali assimilaram. Eram homens frágeis. E o Cristo sabia disso. Assim como nós. Entretanto, eles eram movidos por um sentimento de fé profundo, que fazia com que todas as suas más tendências ficassem subordinadas à vontade do Cristo. E é essa proposta que ele nos dá nesse momento atual. Ora, homens, ora, meus irmãos, a capacidade do bem, a capacidade do amor que o Cristo nos chamara, ultrapassa montanhas, ultrapassa qualquer tipo de barreira emocional. Retomando a nossa essência divina, porque nós somos amor. Nós temos essa característica de termos a centelha vigilante da consciência dentro dos nossos corações. Então, Karl Schutten, em outro momento, ele nos disse que o pão não ficou inteiro. Esse pão foi repartido em diversas fatias. E assim esse pão, ele tem sido repartido a todo momento, dentro das casas espíritas, dentro das igrejas,
de outros templos, mas poucos têm essa fome de comê-lo. Outros estão comendo de forma irraciocinada, apenas se tornando mecânicos religiosos, não assimilando a religiosidade em seus corações. Ora, precisamos da religiosidade. Estamos cansados das religiões adornadas por rituais, por comportamentos que seguem um padrão único, esquecendo da religiosidade. Esse grande sentimento que é de você para com você mesmo. Que é de você para com você, adentrando pela sua dor, que te faz um ser humano melhor. Adentrando pelas reflexões profundas do impacto em que a palavra do Cristo tem nos nossos corações. É o vinho da vida. Esse vinho espiritual que bebemos e vamos encontrando um norte de certezas, como se fôssemos banhados pela luz da vida, pela luz da razão. É o Evangelho do Cristo internalizando os nossos corações, nos acalmando e também nos incomodando. Porque a proposta do Evangelho do Cristo é justamente nos confrontar. Nos propor questionamentos do porquê, do para quê e o de como. De como vou enfrentar essa pandemia. Para que serve essa pandemia? O porquê dessa pandemia? Se formos levar em conta a caminhada espiritual no processo de transição planetária, podemos perceber que é um grande sinal, realmente, de que estamos nesse processo de transição planetária, onde muitos humanos sairão melhores, sairão mais reflexivos, saberão da importância de estarem consigo mesmo, fortalecendo o vetor família dentro dos seus corações. Se analisarmos pelo vetor da visão para com o mundo, sairemos com uma visão mais holística de como realmente precisamos conduzir a nossa caminhada. Nos acalmando mais, ouvindo mais, tendo a capacidade de sentir o doce gosto gostoso da sua própria companhia, valorizando a simplicidade. Porque o nosso mestre foi simples. Como quando lava os pés dos discípulos, quando reparte o pão com aquela tez terna inerente à sua condição espiritual. De dezenas de repartições de pães que ele nos mostrara. E analisando também pelo vetor mais profundo das relações humanas, tendo a capacidade ou a obrigatoriedade de termos que conviver com o outro. Porque perdemos o sentido de convívio, perdemos o sentido de família. Estamos voltando a reaprender o que é viver em família. Estamos vendo o quanto é precioso ter tempo para nós.
Porque esse tempo o qual estamos tendo, ele também nos demanda grande energia para a autorreflexão. Por isso que gera ansiedade, gera solidão, é o burilamento. É você tendo que se suportar no primeiro momento. Porque no segundo você vai passar a se amar. Porque nascemos aqui para ser amados e para amar. E remetamos novamente o nosso pensamento à grande ceia e olhemos aqueles rostos dos discípulos inquietos ante o pronunciamento do grande mestre, que dali sairia para o martírio, para a sua crucificação. Ele que tanto exemplificara o amor nas suas passagens, ele que tanto lutara para que cada discípulo se autoconhecesse, dominasse as suas más inclinações, para que pudessem ser os trigos dos céus na terra, levando a verdade. Essa verdade que nos liberta. Essa verdade que precisa ser a nossa verdade. E eu questiono, estamos assimilando a verdade? Estamos nos esforçando para assimilar a verdade? Ou elaborando planos de fuga num processo de sabotagem interior, deixando sempre para depois o que é mais urgente em nossa vida? Nosso ser. Tudo de repente deixou de ser prioridade. E nós passamos a ser a nossa prioridade através da autopreservação, através do isolamento. Talvez uma forma de valorizar mais a afetividade. Um abraço. Nós não estávamos mais abraçando. Nossos apertos de mãos eram mecânicos e sem amor. Nossos sorrisos eram frios, fomentados talvez por caprichos do nosso ego. Agora não. Agora estamos tendo a oportunidade de vivenciar isso. Estamos tendo o privilégio, talvez, de ter esse vírus em nossa caminhada. Sob a minha visão, eu vejo como uma grande oportunidade, como um grande presente de Deus para que a humanidade possa reconduzir a sua caminhada. Para que os nossos jovens percebam o valor da família e para que os pais possam levar a religião, o amor, fazendo com que cada ser dentro dos seus lares tenha um quinhão de esforço para o bom convívio. Ora, são chegados os tempos em que o amor, em que a gratidão serão os nossos cartões de visita, fazendo com que nós atraiamos semelhantes na bondade, fazendo com que nós vivamos plenamente o amor do Cristo e o que Ele nos pregara. Mas isso, talvez, não de uma forma voluntária, mas de uma forma necessária. Porque não teremos outro caminho. Porque não teremos outro viés
a não ser a solidariedade, a não ser a repartição, a não ser o carinho e a empatia para com o próximo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A cada um segundo as suas obras. E essa cerimônia da grande ceia, conforme nos presentear a Caibar, nos faz isso. O quanto precisamos ceiar com os nossos familiares, tendo a visão do Cristo como nosso norte, como nosso sol. Esse sol que ilumina as nossas faces, dando-nos uma esperança de vida. Porque todo magnetismo produzido pela gratidão, produzido pelo amor, produzido pela caridade, será o álcool 70 que irá limpar esses miasmas energéticos impregnados dentro da nossa atmosfera doentia do planeta Terra. E estamos caminhando. E estamos percebendo que esse é o remédio. Eu vi há pouco, num desses poucos contatos que eu tenho com a TV, que em uma pesquisa feita, 60 a 70% dos brasileiros, quando acabasse essa pandemia, iriam às igrejas e aos templos religiosos. Outros iriam abraçar mais. Outros iriam se dar mais à caridade. Iriam se cuidar mais para que suas comorbidades ficassem controladas, cuidando do corpo. Olha quanta reflexão. E olha quanta bondade divina. Estarmos aqui fazendo essa palestra online, utilizando essa ferramenta maravilhosa. É preciso extrair tudo de bom das circunstâncias negativas. Tirar esse ponto focal negativo de tudo que acontece em nossa vida. Um relacionamento que não deu certo, o porquê disso? Será que me tornou um ser humano melhor? Uma pandemia, uma depressão, uma crise de ansiedade? Porque Pedro, em que pese ter negado Cristo por 3 vezes, foi o líder do colégio apostólico. O Cristo confiou a sua empresa a Pedro. Maria e outros exemplos de apóstolos equivocados, Saulo e outros, exemplificaram a fé cristã, exemplificaram a boa nova na pele, na dor, sendo mortos de formas brutais. Então, levando-se um pouco para Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, nós vamos perceber toda a sutileza do Cristo ao reunir com os seus discípulos. A conversa do Cristo com João acerca dos seus anseios para com os discípulos. Em um trecho, no capítulo 25 do livro A Boa Nova, o Messias, com uma firmeza impressionante, fala: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém
a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humano, tão atual, tão pertinente e infelizmente real. O orgulho humano, os templos, os palácios ainda se fazendo admiráveis por nós, esquecendo de valorizar o homem de bem, as personalidades inspiradoras, esquecendo um tanto quanto dos influenciadores. Vemos uma desgraça moral na TV, constantemente, no YouTube, em Instagram, de influenciadores e poucos inspiradores. Porque o inspirador, ele nos faz pensar, reflexionar. E ainda estamos na nossa zona de conforto. Mas não está sendo mais possível ficar na zona de conforto. Arregassem as mangas. Se esforcem para que entendamos melhor a mensagem do Cristo. Saiamos dos nossos castelos e levemos esse pão da vida. Sejamos motivadores. Sejamos concórdia. Sejamos campos magnéticos que irradiam boas vibrações. Porque isso gera lucidez. E nesse momento, os lúcidos estão bem à frente no sentido paz. Então, Humberto de Campos continua. Os homens têm aplaudido, em todos os tempos, as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos, que glorificam os despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo. Eu vim de meu Pai para ensinar os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, ante a resolução expressa naquelas firmes palavras, os companheiros se entreolharam ansiosos. O Messias continuou: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade, um de vós outros me há de trair. As mãos que o acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. E a gente faz uma profunda reflexão. Pedro nos serve de exemplo quando ele nega o Cristo. E quantas vezes estamos negando o Cristo? Negando o Cristo intimamente. Externamente, podemos até não demonstrar, nos adornando com as nossas túnicas, com palavras doces, mas internamente ainda negando o Cristo. Negando uma pequena caridade, negando um perdão, negando uma oportunidade de não falar mal do outro, negando uma oportunidade de elevação espiritual.
ante o conformismo das lamentações e das vitimizações. Então o Cristo, ele se utiliza dessa simbologia porque ele sabia que muito de nós iríamos sucumbir dentro dos nossos próprios pensamentos, dentro das nossas falsas ideologias. E ele continua falando que todos iriam se voltar contra ele. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Quantas vezes o Cristo nos acaricia com o teu amor, tua misericórdia, teu perdão. E quando ofendidos, quando diante da dor, da dúvida, nós o agredimos, nós duvidamos, além de negar, nós não exercitamos a fé. E ele é categórico em falar isso. É categórico em mostrar que o seu reino não é deste mundo. E que somente por nossos esforços seremos seres humanos melhores. Não à toa que ocorreu a Santa Ceia. Não à toa que ele nos presenteou com o Sermão da Montanha. Não à toa que ele materializou curas, nos mostrou parábolas, tudo fazendo um paralelo à nossa caminhada atual. A humildade, a obediência e resignação, o argueiro e a trave no olho. Quanto de nós estamos enxergando os defeitos alheios? E somos incapazes de apontar os nossos. Estamos sendo especialistas em sermos terapeutas dos outros. Talvez para negar muitas das nossas imperfeições. Não que seja ruim, mas ante uma crítica destruidora, nós espíritas temos a grande responsabilidade de levar uma crítica motivadora, uma crítica construtiva. E assim ele o fez na Santa Ceia. E assim ele o fez quando os seus discípulos tombavam. Com Judas, com Saulo, onde nunca expôs as feridas da alma de Maria de Magdala. E nós? Nesse momento, quando eu falo esse momento, não é o momento da pandemia, mas eu falo nesse momento temporal da Terra, de 80 para cá. Muitos sinais estamos vendo e sentindo de que é fundamental o perdão, que é fundamental que voltemos para o nosso íntimo, porque as dores têm aumentado cada vez mais, as tristezas estão engolindo as pessoas, as dores estão zumbificando as pessoas, muito fruto da nossa teimosia em ainda não estabelecer um convívio de paz.
em ainda insistir em euforias, em defesas agressivas de seus ideais, jogando o próximo aos leões. Ora, meus amigos, nesse momento tão delicado, onde a solidariedade, o amor é o remédio principal, estamos vendo pessoas voltando a agressividades políticas. Como se isso fosse melhorar tudo. Porque isso vai passar, o vazio vai voltar e essa agressividade vai continuar. Ela só vai mudar de foco. Se defendes uma linha política, um time de futebol, quando passa, vai buscar outro, talvez um relacionamento doentio, com outras mentes psicóticas, cujo resultado nós estamos vendo. E ainda não estamos nos unindo. Meus amigos espíritas, vamos amolecer os nossos corações. Vamos quebrar essas formas de pensamentos agressivas, fomentadas muitas vezes por uma infância permissiva. Vamos nos enxergar filhos de Deus. Para que saiamos melhor de tudo isso? De que adianta passarmos por isso e não estarmos melhores? Assim o foi em diversas tragédias recentes. Desde a boate no Rio Grande do Sul, a tragédia da barragem, e nós não mudamos em nada. Há 10 anos, 250 mil mortos em um tsunami. E a humanidade, a mesma coisa. Quantas tragédias individuais, de perdas, de enfermidades. E as piores, as enfermidades psicológicas, e a gente não muda. Está destruído e continua. E continua. E continua. Muitas vezes escravizando os nossos pais, os nossos cônjuges, aniquilando toda uma família em virtude dos nossos equívocos. São reflexões profundas que nos faz homens melhores. O Cristo e mais outros, o próprio Cair Bachutel, em Matão, no Rio de Janeiro, farmacêutico e também político local, foi um exemplo vivo de bondade. Doava alimentos, medicamentos para os doentes, considerado o pai dos pobres. Teve uma existência curta, 60 e poucos anos. Entretanto, em meio àquelas dores, foi um grande homem de bem, renunciando muitas vezes às suas convicções políticas, mas porque ele se via como um foco de luz, como um foco de amor. E nós temos esse esclarecimento. Nós temos diversas terapêuticas que nos abrem a mente, nos abrem o coração. A terapêutica espírita, a meditação, outras propostas transpessoais que permitem essa reconexão com o nosso eu maior. Avante. Não é fácil. A vida é constituída de mil nadas, porém recheada de mil tudos.
Só que esses miltudos requerem um esforço. Requerem que sejamos crianças, que sintonizemos com essa pureza da criança, tendo a inocência como a sua energia encantada. Assim, nosso Humberto de Campos continua. O filho de Iscariotes, as mãos que eu acariciei voltam agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios do meu Pai. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas angustiosas impressões. Quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor, mestre? Pergunta Filipe. Serei eu? Indagou André. Mas afinal objetivou Tiago. Onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Jesus, que se mantivera em silêncio entre as primeiras interrogações, ergueu o olhar e disse: Tiago, meu filho, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege o destino. E é o que Jesus nos diria atualmente: meus filhos, faze calar a voz, inclusive para mim, faze calar a voz da tua pouca confiança na sabedoria que rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho, de nós, é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Sempre pronto. E aí, pandemia, desabamentos, estamos prontos para essa rede de solidariedade perante as providências divinas? Estamos prontos para essa reformulação íntima perante também as providências divinas que se caem sobre a nossa caminhada? Perda de um emprego, enfermidade, mente acelerada, ansiedade que nos engole. Não importa onde e como seja o testemunho da nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É interessante esse trecho. Não importa como seja o testemunho da nossa fé. Se dentro da casa espírita ou fora dela, se dentro dos templos ou fora deles, o que importa é o conteúdo. O que importa é a sua fé e a sua capacidade de transformação para a caridade, para os preceitos cristãos, dentro da sua caminhada anônima, no anonimato. Porque viver é ser caridoso. Abrir os olhos diariamente é uma caridade de Deus para conosco. E, consequentemente, reverbera em sermos caridosos para com o próximo, só pelo fato de nós existirmos. Essa era uma grande mensagem que o Cristo dera durante a sua passagem e, principalmente, na sua aparição a Maria,
aos discípulos, onde mesmo Tomé, representando-nos, não acreditávamos, precisando tocar-lhe as chagas para acreditar. E nós precisamos, ou melhor, queremos que as chagas venham ao nosso corpo e que a dor venha a ser muito forte para que a gente possa acreditar. E acreditar, ali era ter fé, que Tomé não tinha, mesmo ante os milagres, as materializações, as curas, milagres entre aspas. Então, é indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. A esse tempo, havendo-lhe calado novamente o Messias, João interveio. Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor? De vossa causa. Já nos ensinastes que para eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários? Jesus responde, em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos agora. Entretanto, mais tarde, enviarei o Consolador prometido, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. A doutrina espírita. É muito encantador. Na Santa Ceia, um dos momentos mais importantes da existência cristã, o Cristo já nos prometera o Consolador prometido. Já nos prometera essa doutrina consoladora, fazendo com que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. À época, o discernimento ainda não era tão grande. Por isso as parábolas, por isso a grande ceia, por isso as curas, os milagres. Mas João já sabia que ali não acabaria a missão, a sua missão. E sabemos que depois ele reencarna como São Francisco e posteriormente, na questão 625, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, é mostrado a sua missão magnífica de orientador da codificação, de condutor espiritual do processo de codificação. Então, meus irmãos, é essa mensagem. Se fosse falar de todos os detalhes da grande ceia, passaremos aqui algumas horas. Mas tentamos sintetizar aqui um pouco dessa passagem tão importante em nossa vida. Então, muito obrigado a todos os irmãos do Irmã Sheila, que continuem fortes, convictos. E eu tenho muita saudade dessa casa amada, muita mesmo. Me acolhe. Oh, meu Deus, que saudade. E estejamos fortes. Sejamos discípulos fiéis. Tenhamos fé. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Levemos a luz do Cristo a todos. E convido a todos agora para uma prece, para que possamos dar continuidade aos trabalhos e acalmarmos. Senhor Jesus, depois desse momento de alegria, em falar do Teu Evangelho, agradecemos, Jesus,
pelo teu evangelho, pelo teu amor, pelas alegrias, pelas tristezas. Ó Mestre, que tenhamos a fortaleza da vida, que tenhamos sempre inspiração para buscar o melhor caminho, tendo a certeza de que tudo passará. Abençoa os nossos lares, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos trabalhos, a todos os profissionais de saúde, segurança e outros envolvidos nos trabalhos do momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Muito obrigado a todos. Está encerrado o nosso trabalho com muito amor, alegria. Sintam-se abraçados, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.